Olá, sou Francisco Antônio de Brito Souza, do segundo ano MB. Irei falar um pouco sobre o sistema nervoso. O mesmo está relacionado com a compreensão, percepção e resposta aos estímulos internos do ambiente que nos rodeia. Podemos dividir o sistema nervoso em duas partes: o sistema nervoso central, que seria o CNC, e o sistema nervoso periférico, CNP. Os mesmos fazem parte do CNC, o encéfalo e a medula espinhal. É nessa parte que mensagens são identificadas e as respostas são geradas. Já no SNP, encontramos nervos gânglios, que são os responsáveis para levar a informação dos órgãos para o CNC e desde então para os órgãos. Fala um pouco sobre o sistema do nervoso central, o CNC, que está localizado no interior do crânio, que seria o encéfalo, e no canal vertebral, na medula espinal. Nele podemos perceber duas regiões bem definidas: a substância cinzenta e a substância branca. Na substância cinzenta encontramos corpos celulares dos neurônios e de seus dendritos, enquanto na substância branca é predominante a presença de axônios. Os axônios milênios tornam as regiões mais claras, para assim a denominação de substância branca. O encéfalo humano, erroneamente chamado de cérebro, é a parte CNC alojada no crânio. Essa parte é formada por bilhões de neurônios e pode ser dividida em cérebro, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo e cerebelo, ponte e bulbo. A medula espinal, que se aloja na parte interior da coluna, é um cordão cilíndrico que possui a função de transmitir mensagens vindas do encéfalo para outras partes do corpo e levar os estímulos recebidos até o encéfalo. É da medula espinal que as partes dos nervos conhecidos como espinhais. Tanto o encéfalo quanto a medula espinal são envolvidos por três membranas, chamadas de meninges. Elas são chamadas, da mais externa para a mais interna, de dura mater, aracnoide e pia mater. O papel principal dessas membranas é fornecer a proteção ao CNC. Falando mais sobre o sistema nervoso periférico, é formado por 12 pares de 12 nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Os nervos cranianos estão ligados ao encéfalo, enquanto os espinhais estão ligados à medula espinal. De acordo com o local da coluna em que o nervo espinal emerge, ele recebe uma certa denominação, que seria o nervo espinhal emerge. Existem 8 pares de nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e coquígeo. Os gânglios, que também compõem o CNP, são dilatações onde são localizados os corpos celulares. O CNP, que está dividido em voluntário e autônomo, é aquele responsável por inervar os músculos extraídos esqueléticos que não possuem ação involuntária. Já o CNP autônomo inerva um músculo liso e estriado cardíaco, que possui ação involuntária. O CNP autônomo pode ainda ser dividido em simpático e parasimpático. Enquanto o simpático está relacionado de uma maneira geral com o estímulo de metabolismo, o parasimpático se relaciona àquilo como uma redução. O exemplo são os batimentos cardíacos, que são acelerados pelo sistema simpático e desacelerados pelo parasimpático. Observa assim, portanto, que eles possuem ações que são antagônicas. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso, considerado o órgão mais volumoso, pois ocupa a maior parte do encéfalo. O cérebro está dividido em duas partes simétricas, o hemisférico direito e o hemisférico esquerdo. Assim, a camada mais externa do cérebro, cheia de retrâncias, chama-se de córtex cerebral, o responsável pelos pensamentos, visão, audição, tato, paladar, fala, escrita, etc. Ademais, é sede dos atos conscientes e inconscientes da memória, e raciocínio da inteligência e da imaginação, e controlar ainda os movimentos voluntários do corpo. Cerebelo está situado na parte posterior da cabeça e do cérebro. O cerebelo coordena os movimentos precisos do corpo para manter o equilíbrio. Além disso, regula os tônus muscular, ou seja, regula o grau de contração dos músculos de repouso. O tronco encefálico, localizado na parte inferior do encéfalo, que conduz os impulsos nervosos para o cérebro, da medula espinhal e vice-versa.
Além disso, produz os estímulos nervosos que controlam as atividades vitais, como os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos, os reflexos, como a tosse e o espirro de decutação. Enfim, a função do sistema nervoso autônomo, no, no resumo, é regular as funções orgânicas para que as condições internas do organismo se mantenham constantes. E esse é meu trabalho.